Água da fé. Pelas lentes de Micael, pela lente da própria água da fé, pela lente de Cristo. O que é essa visão, né? O que é esse estado de frequência? O que é esse estado de consciência? O que é esse nível? Esse nível de ser mesmo. Claro que Micael, águas de Micael, frequência da fé, e Cristo não se separam diante a fé. Mas ambos têm uma visão única, uma visão plena sobre esse conceito, porque nós temos um conceito prévio, né, do que é fé. Mas o que é essa frequência que a gente vai programar hoje? O que é essa frequência que a gente vai vibrar? Que a gente vibra já, que já é conhecido, que a gente já experimentou dela em algum momento da nossa vida. Porque a gente já experimentou em algum tempo da nossa vida que a fé, ela ultrapassa o que a gente acredita. E muitas das vezes ela ultrapassa o que a gente quer. A fé, ela entrega, quando a gente está na plenitude da fé, quando a gente está dentro dessa plataforma, dentro desse estado de consciência, a fé, ela entrega muito mais do que aquilo que a gente acredita, muito mais daquilo que a gente quer. E isso fala um pouco da permissão que Deus dá pra gente ir além, para além da materialidade, da limitação, do tempo, do espaço. Quando a gente fala da água da fé, dentro das águas de Micael, aqui dentro, a gente inevitavelmente vai falar da dissolução das dúvidas, da dissolução da separação. Porque ela permite que a gente acesse a consciência numa realidade mais ampla e unificada. Olha que interessante. Não é porque é amplo e expansivo que fica disperso. Não, é amplo, é um hiperzoom das coisas. E ao mesmo tempo, quando você está amplo, quando você está expandida, quando você está muito perceptiva na consciência, você está próxima de Deus. Ou seja, você tem os olhos dele. E aí, logo, você unifica. Unifica com aquilo que ele quer de você. É sobre isso a fé. Micael, o que ele quer da gente é esse olhar de fé sobre a unidade. Ele quer que a gente vá até ele, através das águas dele, e a partir dessa união com ele, a gente olhe as nossas vidas, olhe os nossos entornos, olhe aquilo que a gente acredita de fato. E aí, quando você tá nele, você se unifica, você vê com os olhos dele, você vê com olhos daquele que é como Deus, que é isso que é Micael. O Micael e o Micael, por mais que tenha esse nome próprio, ele é essa estrutura composta de múltiplas consciências. Mas quais múltiplas consciências? Eu, vocês, muitos seres. Ele não representa só um ser, mas a consciência integrada de muitos. Ou seja, quando eu me desloco daquilo que eu acredito que sou como Marianinha e passo a ser uma consciência que carrega sim a Mariana,
Mas uma consciência de Micael, eu me integro em nível de consciência a todos os outros que sobem nesse nível. Ou seja, nós aqui na Casa das Águas, a gente se integra em outros níveis. Não só aqui na Casa das Águas, na reuniãozinha, nas trocas no WhatsApp, não, a gente se integra em outros níveis. Por isso que eu falo que nosso movimento aparentemente pode ser singelo, pode ser tímido, mas a gente talvez não tenha a dimensão do que ele proporciona. O tamanho da integração que acontece. Ah, mas se a gente tivesse em muitos, não seria maior? Sim, não. Jesus fez um feito histórico, épico, com 12. Num tempo onde a informação não chegava, ou se chegava, era de boca a boca e de boca a boca distorcida. Então, a gente validar essa visão e essa unificação com Micael através da fé coloca a gente certamente num alto nível de consciência e se integra com o nível de consciência em si e com todas aquelas consciências despertas que navegam ali, que transitam ali. Porque não é só nós que estamos fazendo esse tipo de movimento. Eu não sei se vocês têm acompanhado aquele Frei Gilson. Ele ancora Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é o arquétipo de Micael. A Igreja Católica, ela trabalha muito com os arquetípicos, né? E Micael, para a Igreja Católica, em algum momento, né, se revelou dessa forma. E aí, a tradução dele é essa. E ele tem feito um feito. Ele coloca 1 milhão de pessoas, 4 horas da manhã. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele tinha batido 700 mil pessoas na última quarentena que ele fez. Acho que naquele momento foram 42 dias. E agora ele tá fazendo a quaresma, às 4 horas da manhã. E tem batido 1 milhão de pessoas na live. Isso é recorde de Instagram. É recorde de YouTube. Eu acho que ele bateu assim, na época da pandemia, não sei se vocês lembram que tinham shows online, shows de sertanejo e tal. Parece que ele já ultrapassou o número de visualizações. E eles estão rumando, tá porque agora ele tá sendo muito atacado, né, por muita gente. E agora a galera tá fazendo uma campanha para rumar aí a 2 milhões de pessoas. E ele ancora essa energia. Ah, é uma outra linhagem? É uma outra linhagem, né? Mas não é um caminho, não é o outro caminho, é o mesmo eixo. Só que falam de jeitos diferentes, com acessos diferentes. Ele tem a ancoragem católica, então ele tem todo aquela estereótipo dogmático em cima daquilo. E o linguajar, enfim, não deixa de ser o eixo de Micael. E acho incrível isso, porque para vocês entenderem o quanto que Micael está incidente aqui, quanto fala de diversos jeitos, de diversas maneiras, de diversos modos. Ah, mas e o impacto disso? O impacto é variado. Talvez nós aqui em 8 participantes que estamos aqui, talvez possamos fazer infinitamente mais do que 1 milhão de pessoas. E vice-versa. Então não é sobre número de pessoas, é sobre aquilo que a gente carrega. Porque aqui a gente está trazendo a expansão da consciência, aqui a gente está tomando da fonte
digerindo sobre algo, ligando os pontos para ter uma clareza de vida e aplicar na vida. Ponto. É o que a gente faz aqui. E o que aquela galera faz? Acorda, vai, ora, eleva a frequência assim, mas muitas das vezes é aquela toada. Muitas das vezes não carrega aquilo pro dia. Só se nutre daquilo, toma um bálsamo e vai. Mas não muda muita coisa. Não altera o nível de consciência. Tô generalizando, que muita gente, claro, deve ter muitas curas, porque é uma ancoragem de energia, teve muitas tomadas de consciência, muitas mudanças de vida, com certeza. Mas não é sobre número, é sobre o que você vai fazer com aquilo. E Micael, na sua infinitude, sabe lidar com todos esses níveis. E acho incrível isso. E ao mesmo tempo, né, curioso do Frei ancorar essa energia, ancorar o Arcanjo Miguel. E ele foram na última quarentena dele era disso, era 42 dias de Arcanjo Miguel, uma coisa assim. Enfim, fé que nos leva a essa expressão de Deus, fé que nos leva para essa inteligência cósmica, fé que nos leva para essa integração, seja o que for, seja dogmática, seja disruptiva, seja eu no silêncio e no meu íntimo ali no meu quarto sozinha. Não importa. O que importa é a fé que me leva para esse lugar. Olha que interessante. Porque por mais que eu esteja com 10 anos de água de Micael, eu andei muito tempo sozinha. Muito tempo vivendo essa expressão de fé divina, de acesso, eu e o Thales, sentados no sofá de casa. Mas a galera tava tomando, mas, enfim, acontecia aquelas coisas da mentoria, mas parecia que não tinha para mim, parecia que não tinha um movimento sendo criado. Para os meus olhos mundanos. Mas sim um movimento grande sendo criado no invisível, gerando essa inteligência. É isso que é os olhos da fé. Micael, o movimento Águas de Micael, o movimento Casa das Águas, a minha voz, a voz de vocês, reverberando isso, expandindo isso. As nossas tomadas de consciência, a nossa expansão, as nossas viradas de chave, a nossa mudança de vida, de lifestyle, ela faz parte desse combo de fé. Porque Micael não está sendo visto, ok? Mas ele está sendo bebido. Ele está se unificando dentro de nós. E a gente está tendo um acesso único a essa possibilidade de ser esse espelho da própria essência dele. Que para mim é grandioso, porque a gente, já falei várias vezes sobre isso, a gente não se prende a nada, né? A gente não precisa estar preso. Pelo contrário, aqui a gente preza a autonomia. Aqui a gente vive essa jornada de vibração, a jornada de expansão. E aí a fé, ela se torna necessária para a gente atravessar.
para outros níveis de consciência, sem nenhum tipo de resistência. Um pouco diferente das religiões, porque, querendo ou não, elas colocam um pouco de resistência na gente. O fato de você não poder fazer algo, ou tem que seguir algum script, é uma resistência. O ato, talvez, de tentar fazer um movimento arquetípico daquilo que é uma resistência. Enfim, aqui no nosso ciclo, aqui nas 12 águas, cada frequência ela ajusta esse interno nosso. E a água da fé, ela é essa virada, esse ponto crucial que a gente sai da paz e entra nessa ponte, nesse elo entre o que eu acredito, que é visível, e entre aquilo que é invisível e infinitamente maior. E o mais maravilhoso das águas é que ela ensina que tudo já está disponível. Sempre teve e agora está ainda mais. Só que a gente tem que ter os braços da fé, que é a confiança e a permissão. Mas Mari, basta confiar e permitir? Basta confiar e permitir. Claro, gente, e eu sei que vocês entendem isso, que não é uma confiança assim cega, né, de braços cruzados e eu fico aqui, porque eu sou muito confiante. E eu também estou muito permissiva. Eu me permito e eu permito ser acessada, tá? E vou ficar aqui. Pode até ser. Eu nunca tive esse tipo de experiência de ficar com braços cruzados e as coisas acontecerem. Sempre, pra mim, na minha experiência de espiritualidade, é sempre em movimento. Eu confiando sim, eu permitindo sim, mas eu andando, eu fazendo, eu tropeçando, eu chorando, eu me erguendo, eu me envolvendo, eu me relacionando. Porque a fé, gente, ela remove essa ilusão que a gente tem um pouco de que basta confiar. Porque tá disponível. Então tá disponível, ok, então vou confiar e ponto. Tá disponível, tem que confiar. Mas tem a experiência, é um caminho, disponibilidade, permissão, confiança, isso é um caminho. Você vai andando e o negócio vai plugando, vai chegando. E aí sim, há uma remoção da ilusão de que fé ou é não fazer nada. Pelo contrário. Tanto é que caminhos aqui no Brasil e fora do Brasil, né, chamam caminhos da fé. Você faz caminhando. Fui convidada há pouco tempo para fazer o caminho da fé de bike, que é da minha cidade, né, saem lá de Catanduva até o santuário de Nossa Senhora, né? E um amigo nosso faz há muitos anos e ele falou, mudou minha vida isso. E é um desafio, ele falou, Mariana, é um desafio, porque é sol, é areia, é frio, porque passam, né, pela Serra de São Carlos e tal. Ou seja, caminho da fé. É um caminho desafiador, difícil muitas das vezes. Quando a gente vê curas, que a pessoa fala, eu tenho muita fé que eu vou me curar, e aí ela prova dessa cura. Geralmente,
ela passa pelo maior desafio da vida dela. Então a fé tem essa remoção dessa ilusão, da dúvida, principalmente, da escassez, da necessidade de controle. A gente falou isso na Água da Paz, se eu não me engano. A fé é um bálsamo, é uma expressão, mas ela é tortuosa. E tortuosa no sentido assim, ela espreme a gente, ela entorta a gente. Mas Mari, por que é assim? Porque é assim. Poderia ser de outra maneira? Talvez sim. Mas ela é assim. E ela fala, gente, vou trazer muito isso hoje e nos próximos dias, ela fala de Micael. Ela fala dessa expressão de consciência unificada, interconectada. A água da fé é essa frequência que permite que a gente reconheça essa conexão sem nenhum véu, sem nenhum tapa-olhos, sem nenhuma resistência. Mas Mari, o que é ele? O que é Micael? O que é isso? É a água da fé. Eu até falei, eu acho que em outra live, eu poderia desenhar para vocês o que eu vejo, o que eu visualizo, né? Ou o que eu sinto. Não, é sobre a minha experiência. Não melhor do que vocês verem, sentirem, ou não verem, ou não sentirem, mas se banharem, ou nem nada. Mas ele tá ali do mesmo jeito. Porque ele é uma expressão de consciência unificada. Ou seja, ele, aquele que é como Deus, é você em consciência. E o jeito que ele achou da gente viver o caminho da fé e a expressão maior da fé foi se derramar em água em nós. Por isso que as águas, elas têm colocado dentro da gente os níveis de consciência e junto com os níveis de consciência tem colocado o que a gente acredita que está fora da gente. Então, na água da perfeição foi nos dado o retorno de Cristo. Então, algo que estava fora da gente foi colocado dentro da gente. Agora, a água da fé está sendo colocado Micael dentro da gente. Tudo que a gente está achando que é fora. E se for mais palatável, tá colocando o arcanjo Miguel aí dentro de você. Não tá mais lá na estatueta. Ou na estátua entalhada à mão na igrejinha de 1500 em Itacaré, que foi a minha experiência com o Micael. Não tá lá. Daquele dia em diante, tá cá. É a minha frequência. É a minha consciência. Ele me rege, ele me interconecta, ele me expressa, porque eu sou ele. Logo, ele sou eu. E eu não resisto. Sempre foi assim, não. Quando eu me deparei com o Micael em Itacaré, eu falei, não é isso que eu tô procurando. Eu ouvi assim, procurem o Micael na praia. E aí eu fui procurar o Micael, perguntava pra todo mundo, você chama Micael? É Micael? Quem é Micael? E vai, não achei. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Aí eu e o Thales fomos fazer compra em Itacaré, e aí vi essa igrejinha e falei, eu vou orar, porque eu tô mais perdida que outra coisa. Já tô cansada, assim, de viver essa espiritualidade. Eu tô perdida, tava realmente me sentindo muito perdida, muito conectada e ao mesmo tempo muito perdida. Perdida no sentido do que fazer, né? Porque também não adianta só conexão e depois você não sabe o que você vai fazer com a conexão.
E aí eu cheguei na frente da igreja, a portinha tava aberta. Aí eu falei pro Thales, vamos entrar. O Thales falou assim, será? Mas será que não tem que chamar o padre? Eu falei, não, tá aberto, acho que é pra entrar. Aí abrimos, a porta fez uma porta de madeira, assim. Aí eu falei, nossa, que igrejinha, coisa mais linda. Ladrilhinhos, assim, o chão de ladrilho. Aí eu falei, vamos entrar. Fomos entrando, nanana. E o Thales deu um grito, assim, eu nunca vi o Thales se alterar. Ele falou, achamos o Micael. Eu falei, amor, você gritou no meio da igreja. Ele falou, não, é pra todo mundo ouvir. Eu falei, mas como a gente achou o Micael? Ele falou, não, nós não estamos procurando o Micael. Eu falei, estamos procurando. Aí, ó, aí. Micael, 2 metros de altura, entalhado à mão. Aí o Thales falou, achamos. Aí eu fiz assim, fom. Falei, não, amor, mas isso aí tô querendo. Não, amor, mas se falou procura o Micael, nós achamos, é Arcanjo Miguel. É Micael. Aí eu falei, não, mas e daí? Ele falou, isso é uma energia, uma força, é isso que tá regindo a gente, isso vai acontecer alguma coisa. Eu falei, tá bom. Aí ajoelhamos, eu falei, tá bom, é pra rezar, é pra pedir, que é pra fazer. Aí saímos de lá e não acontecia nada. Eu falei, amor, a gente tá muito blefando, né? Ele falou, não, vamos respirar, essa energia é poderosa, Arcanjo Miguel é poderoso. Aí, sei lá, passaram o quê? Um mês, não sei. Eu tava de novo na praia, o Thales tinha feito uma cabaninha assim. E eu ficava praticamente o dia inteiro nessa cabaninha. Aí eu sempre falava, eu tô disponível. Se sou eu, se eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui, se sou eu, tô disponível. E aí eu fiquei esquisita, assim, uma cabeça esquisita, um mix de dor de cabeça, com uma visão turva. Eu falei, meu Deus, eu devo estar tendo um piripaque aqui. Aí fui pra casa, eu falei, amor, eu tô muito esquisita. Ele falou, mas esquisita no sentido... Eu falei, não sei, muito esquisita. Mas você tava fazendo o quê? Eu falei, eu tava lá pedindo, falando que eu tô disponível. Ele falou, mas você quer concentrar? Eu falei, acho que eu quero concentrar. Aí eu fechei o olho. E aí foram 4 horas. 4 horas canalizando as águas de Micael. 4 horas. Depois também eu dormi 4 dias, né? Mas foram 4 horas. Thales escrevendo. Eu não me lembro se a gente gravou, porque a gente andava com um gravadorzinho. Eu nem andava muito com celular, né? Não tinha tanta tecnologia. E escreveu, desenhou. Eu desenhei. E aí depois, na hora que terminamos, eu voltei assim e falei, e aí? Ele falou, achou o Micael? Eu falei, achei, mas é muito louco isso, né? Vamos ficar quieto, isso é só nosso. Ele falou, Mariana, você vai ter coragem de ficar só com isso, só isso pra nós? Eu falei, amor, isso tá muito doido. Falei, se for um blefe, né? Ele falou, olha, se for, vai ser o blefe mais interessante das nossas vidas. Agora a gente tem que confiar. Não é brincadeira tudo que foi dito aqui. Não é brincadeira tudo que foi passado. Eu senti. O Thales, ele é muito espiritualizado, só que ele tem um racional muito também ativo, né? Ele falou, eu também não brincaria com isso. E aí foi. E aí tivemos que ter a fé para passar do eu acredito. E o mais interessante foi que depois, no dia seguinte, eu fui indagar, né? E falei, porque a energia ancorou, e aí explicou como ancorou em mim, e que aquilo tudo tinha sido um trabalho, porque a gente rodou 1 ano o Brasil até chegar na Bahia. Então eu mergulhei em muitas águas. E aí, porque a gente chegava nos lugares, sei lá, diversos lugares, a gente procurava água para mergulhar, água para beber e tal. E aí eu falei, nossa, é diferente isso que a gente tá fazendo, né? Porque a gente sabe que a gente procura tanta água e tal. E aí foi explicado que a gente passou de água em água e a gente foi descobrindo as águas mesmo, né? Águas mais ferrosas, águas mais com sílica, que no caso lá do Jalapão, no Tocantins.
E aí eu falei, por que eu, né? Ele falou, porque vocês se disponibilizaram. E vocês não tiveram medo. Vocês não resistiram a nenhum momento, por nada. Então o que a gente estava achando que era um rolê nosso de cura, passou a ser um negócio sem resistência, que abriu um clarão ali para que a coisa se aproximasse, para que a energia se consolidasse. E isso fala de fé. Fé para ter tomado todas as iniciativas, fé para depois ter acreditado de que isso é real, fé para ter caminhado e estar caminhando com isso, né? Porque eu não parei, tô aí 10 anos. E fé para trazer a mensagem, né? E expandir isso para vocês e fazer vocês expandirem sobre isso. Porque a fé de Micael, ela alinha. Ela alinha com essa verdade. Tanto é que a Deia, né, passou o vídeo para Muriel e a Muriel, primeiro momento que ela falou aqui, olha, eu não sei, eu olhei para vocês e senti verdade. Porque é de fato. É um alinhamento com uma verdade, assim, não tá sob dogmas. Tá sobre uma verdade. Uma verdade que carrega muita autonomia, que é muito libertadora, que expande, leva expansão, faz os outros expandirem e solta. É tipo filho pro mundo. E não fica amarrando, não fica prendendo, não fica juntando, né? Fica unificando. A água de Micael é esse... É o mix de criador e a sua criação. Então, literalmente é como se você bebesse de você mesmo, sabe? É que nem a Júlia falou no começo aqui, né? Eu sou Deus. Bebe dela mesmo. Porque se ela é Deus, então ela bebe de Deus e ela é Deus. Então é uma retroalimentação. E a fé é esse caminho de entrega, dessa entrega absoluta de fato. Tal como Cristo se entregou em fé. É uma entrega. Não dá pra gente carregar mais nada. Não dá. Mas Mari, tudo que me trouxe até aqui, o que eu faço? Tá, ok, te trouxe até aqui. Respira e é daqui pra frente. Mas Mari, é muito difícil eu não carregar o que me trouxe até aqui. Não, não é. Se você quer viver esse renovo, se você quer viver a disrupção, se você quer viver a proximidade, a unificação, tudo que te trouxe aqui é o que te trouxe aqui. E daqui pra frente é outra entrega, é outro tipo de entrega. É um outro tipo de acesso. E Cristo, a vida toda dele, falou sobre isso. Viveu essa manifestação viva da fé absoluta. A gente, o humano, que foi pondo gente, né? Foi pondo coisas. Vocês não concordam? Cristo falou, eu só tenho o Pai. E eu sou o Filho. Ah, Mari, mas você tá falando de Cristo? Tá, eu tô falando de Cristo, mas por que eu também não posso ser assim? Por que a Deia? Por que o Yara, Muriel? Por que a Val? Por quê? Por quê? Por que a gente não é manifesto?
Porque a gente foi pondo coisas. E a gente fica pondo coisas ainda. Quais coisas? Inúmeras. Desde técnicas, desde tudo. Desde religiões. Transita numa, transita na outra. Gosta de uma, gosta de outra. Vai aqui, vai ali. Não é uma crítica. Mas é nível de consciência, é nível de frequência. Então é uma escolha. Ou eu ando aqui, ou eu vou e catapulto para um outro lugar. Onde eu vivo essa fé absoluta. Onde eu vivo a manifestação crística viva. Onde eu vivo isso. Não ninguém me conta, não ninguém lê, não ninguém fala. Cristo, ele não ensinou só, ele não ensinou apenas sobre fé, ele viveu a fé da forma absoluta. É isso que a gente vai viver. Essa forma absoluta da fé. Mas Mari, como é isso? Não dá para falar. Porque é uma experiência. E sabe que Deus mais quer da gente? Que a gente pegue as nossas experiências e reintegre na existência dele. Isto para mim é uma tradução de fé absoluta. Então tudo que eu vivo aqui, seja positivo, negativo, bom, ruim, gosto, não gosto, enfim, qualquer qualificação que eu dê, e me faço ser essa manifestação viva, eu reintegro em Deus. Logo, se eu estou mais unificada e mais próxima a essa unidade, mais dentro do absoluto eu tô. Eu sei que é difícil mesmo, gente, de entender assim, 1 mais 1, 2, sabe? É difícil. Porque não é 1 mais 1. Por isso que a gente bebe de uma fonte, bebe de uma água. Porque por mais que eu aqui em palavras tente traduzir aquilo que não tem tradução. Eu confesso para vocês, eu não tenho Bíblia. E até pouquíssimo tempo, eu não tinha nenhuma intimidade assim. Eu nem gostava. Por que eu não gostava? Porque eu sempre tive assim, o meu conceito, é o meu, tá, gente? Pode estar muito errado. Eu vejo as pessoas lerem a Bíblia e elas interpretam aquilo. Então, é interpretado por alguém. Ou a gente lê e a gente interpreta. Eu trago algumas passagens bíblicas aqui, mas raras as exceções eu interpreto. Porque vai ser o meu olhar sobre aquilo. Então eu trago a passagem e é a passagem que se encaixa ao nível de consciência, ao tema, né, que está sendo abordado. E aí vocês daí ancoram aquilo e interpretam e sentem diante o contexto geral. Eu estou dizendo isso porque a fé, ela não é ensinada. Tal como eu acho que as palavras da Bíblia não é ensinada. O contexto crístico, ele também não é ensinado. Mas Mari, tira muita gente do limbo. Tira. E tá tudo ótimo e perfeito como é. E se existe,
é porque tem que existir. E é porque é bom. Só que você entra num outro patamar, num outro nível de experiência espiritual, a profundidade sobe, né? A ancoragem aparece, a expansão acontece, e aí você tem que... Não dá para andar sob interpretações. Você tem que andar sob aquilo que você toma internamente. Por isso que eu acho que a água é tão perfeita. Porque mesmo se vocês não estivessem aqui, estivessem tomando da água, como muita gente tomou, quase mais de 10 mil pessoas tomaram água de Micael. Muitas delas eu nunca falei na vida. E eu não sei te falar o que aconteceu. Eu só sei que ela tomou de uma experiência. Ela tomou para si níveis de consciência. E ela não teve interpretação minha. Por isso que é tão importante a gente beber da fonte e viver a fé. E a fé não ser algo ensinado. Como nada que foi dito aqui foi ensinado. É sempre no flow, é sempre no fluxo. Por isso que às vezes é difícil. É difícil de entender. É porque é muito profundo. É porque não é traduzido. Não é ensinado. Eu não sou professora. Eu não sou terapeuta. Eu sou só alguém que traz a energia e que eu poderia abrir aqui e trazer em silêncio, ficar quietinho aqui, que eu ia trazer o mesmo tanto que eu falo aqui, eu ia trazer em energia. Fé. A fé de Cristo, ela não estava apenas em Deus Pai. Olha que doido. Não estava só em Deus. Ela estava também na humanidade. Ele via, gente, para além da gente. Ele já via o ser humano, né? Então ele via a gente para além da queda, para além dos nossos erros, para além das nossas ilusões. O olhar dele era um olhar de redenção mesmo. Ele enxergava o oculto daquilo que a gente trata como comum, daquilo que a gente vê como olhos comuns. Por isso que vocês veem que não tem tradução. E eu tenho absoluta certeza que após a água da perfeição a gente começou a ver o outro mais na essência, mais, sabe, mais naquilo que o outro é, mais naquilo que a gente não é tão perceptível quando a gente olha no olho físico, mas a gente percebe naquilo que é invisível. E isso tem a ver e fala de ter fé. Isso fala e faz a gente ver essa bênção mesmo. Isso é uma bênção. Isso faz a gente andar sobre esse princípio. Isso, essa fé que faz a gente ver para além da gente e ver o outro além do que a gente vê na carne, isso ativa outras realidades. Por quê? Porque a gente sai de um ponto crucial que a humanidade vive muito, muito hoje, que é o julgamento. A gente sai do julgamento e a gente sai da comparação.
Então vocês percebam que a fé, olha onde ela vai e vem, né? Ela sobe na informação e ela decanta, ela vai e vem, vai e vem. Não, mas tem hora que fala de uma coisa tão absoluta, de um macro, tão expansivo, e depois você vem me falar de julgamento, de comparação. Porque ela te ganha, né? Te clareia e depois te recolhe. Por quê? Porque a fé, volto a dizer, a gente precisa, não é braços cruzados, é confiança, é permissão, mas é caminhar, é caminho de fé, é reconhecimento. E a água da fé, ela é uma água marcante e ela vai ficar para dentro de vocês assim, para todo sempre. Talvez outros níveis de consciência vocês não vão se lembrar muito, mas a água da fé, se vai ter que falar para alguém, você vai falar sobre a água da fé. Ela coloca a gente num realinhamento de percepção, num realinhamento de mundo externo, que esse realinhamento ele passa a ser um reflexo nosso, sabe? Porque a gente ajusta a vibração e aí, assim, o chegando, você chega e a energia chega antes, ou você fala alguma coisa, aquilo muda na pessoa. Algo interno se reorganiza para que a consciência comece a enxergar como Cristo enxergava, com essa certeza absoluta de tudo que já existe, já está disponível. Eu não gosto de falar muito, mas vou falar. Água de Micael como um todo, mas a água da fé, ela altera o nosso DNA. Mas Mari, você não tem como comprovar. Não tenho ainda. Mas eu quero estar viva um dia para poder comprovar isso. E não, óbvio, não foi eu que estou dizendo, né? Eles que nos falaram. Altera o nosso DNA pra gente enxergar como ele enxerga. Então percebam, a gente toma da água da perfeição, onde a gente recebe o retorno de Cristo. Não é fácil, não foi fácil. Mexeu com a gente. Por quê? Porque a gente não sabe lidar. Cristo tá lá, em algum lugar, ficou lá num passado, ou tá dentro da Bíblia, ou tá na religião, ou tá em algum movimento crístico. Na hora que vem uma informação, não, você acabou de beber o próprio. Ele não vai voltar em homem. Não, ele tá voltando em você. Aí a gente toma um chacoalho. E agora a água da fé vem e engloba, falando que a gente, além de estar com ele, a gente começa a enxergar como ele. Com essa certeza absoluta de que tudo já está disponível. Mas o que está disponível, Mari? O presente que a água da fé nos dá é um estado de graça. É um estado de graça, gente, que não é assim, acontece algo e eu fico em estado de graça. Não, é um estado de graça permanente. É paz com fé. É liberdade com paz, com fé. É essência com liberdade, com paz,
Com fé? É perfeição? Com fé? É abundância? Com fé? É amor? É vida? É caminho? É verdade? É esse estado de graça permanente. É aquilo que você... É um estado. Óbvio que tem momentos que você acha graça e você fala, meu Deus, hoje tá até engraçado, né? Tá um caos e é um estado de graça, sim. Mas é mais que isso, é a bênção, é a graça. Tanto é que eu uso muito isso, a Júlia até me copia, eu falo que bênçãos. Tudo, que bênçãos, porque é um estado de graça permanente. É isso que são os olhos de Cristo. Porque se ele não tivesse nesse estado de graça permanente, nesse estado de fé, com a frequência da fé, gente, ele como homem, mesmo sendo filho de Deus, ele não suportaria tudo que ele suportou. Eu fico imaginando nós, com essa vida incrível que a gente tem, nós nem vamos ser crucificados, nós vamos morrer ali naturalmente, de qualquer coisinha, a gente vivendo esse mesmo estado de graça dele. Se ele suou sangue e manteve um estado de graça permanente, nós que temos esse vidão, gente, é muito fácil viver em estado de graça permanente. Mas o que requer? Gente, requer maturidade. Só isso. Requer fé. Requer estar espiritualmente elevado. Requer ter ações na vida, no decorrer da vida, espirituais. Requer não baixar a frequência. Pra gente traduzir um pouco. Requer a gente viver nesse nível de vibração. Porque a fé, gente, ela não é apenas essa ideia que a gente tem. A fé move montanhas. Se a gente está num estado de graça permanente, a gente vai lá e move a montanha. E no muque, assim, e fala, eu nasci para mover montanha. A gente entra nessa ressonância. Com o quê? Com o absoluto. Com Deus, com Cristo. Logo, eu sou Ele. Eu tô com Ele. Eu não tô brincando. Eu não tô passando a vida. Eu não tô deixando a vida me levar. Não. Eu tô em consonância com Ele. Ressonância. E aí a minha vibração, ela passa a ser essa certeza absoluta. Essa confiança plena. Gente, eu sou a experiência viva dessa certeza absoluta. Mari, foi fácil? Não é fácil falar de água de Micael. Não é fácil ainda. Mas eu sou completamente confiante nisso aqui. Até segunda ordem, até eu virar lá e o pai ou alguém falar, nossa, garota, você viajou na maionese. Eu vou falar, tá bom, viajei na maionese, mas acho que assim, deu certo pra alguma coisa. Eu tô aqui plena. Se alguém falar isso pra mim, eu vou falar, tá bom, mas pelo menos eu fui muito confiante. Agora, eu vivo isso. Não tem como eu não ser e não ter essa certeza. Todas as frequências, elas dissolveram os meus medos, minhas inseguranças. Elas me alinham.
Elas me colocam cada dia mais nesse estado de graça, estado de graça. E a vida vira esse fluxo contínuo de quê? De sincronias. E não significa que minha vida é um mar de rosas. Não é sobre isso. É sobre como eu tiro as minhas experiências. Como eu traduzo as minhas experiências. É sobre isso, estado de graça. A gente fica buscando crer para ver. Muitos ainda, né, estão buscando ver para crer. E a água da fé, ela fala sobre sentir. Eu não creio. Eu tampouco quero ver. Eu só sinto. E eu não sinto de um lugar emocionada. Eu também não preciso sentir com o corpo. Eu sinto com a certeza. Muitos falam, precisa sentir com o coração. Não, o coração também faz parte do corpo. Eu sinto com a certeza. E é sobre isso que eu quero que vocês carreguem para a vida, para vocês sentirem as coisas que chegam até vocês ou que partem de vocês com esta certeza. Eu sinto e carrego águas de Micael, então eu vou com esta certeza que vos falo. E vocês vão com a certeza de vocês para aquilo que vocês pleiteiam, para aquilo que vocês querem carregar ou já carregam. Seja uma decisão, devo ir ali, seja qualquer outra coisa. Uma criação de movimento, uma aparição, qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós estamos vivendo uma era, por isso que eu, quando eu voltei agora com as águas de Micael, eu coloquei esse nome de nova era. Nós estamos vivendo essa era, uma era dos maiores saltos de consciência dentro do contexto geral. E aí a gente tem que reaprender a confiar. Antes de qualquer evidência científica, antes da gente receber a tradução do que é. Tradução, quando eu falo, é você passa a informação, né? Eu vou falar para você sobre tal coisa, aí eu te traduzo sobre aquilo que eu sei, sobre aquilo, né? Então a gente tem que ativar a confiança, essa certeza. Fé para mim é a força do que é. E se é. Mas para que tudo isso, Mari? Para a gente ativar um princípio muito básico para a espiritualidade e que eles querem muito que a gente ative e que a gente espelhe. Eu já falei de espelhamento, né? Eles querem que todo o reino espiritual seja espelhado na Terra. A perfeição do reino espiritual, toda a sintonia, toda a sincronicidade, toda a unicidade que tem no reino espiritual, eles querem que a gente espelhe na Terra. E é um desafio isso. Então eles estão ativando através da fé esse princípio de uma cocriação consciente. Não é só sobre uma cocriação daquilo que você quer, sabe? Essa coisa mais quântica que a gente vê muitos movimentos na internet. Aí, basta você pensar e você cocria o seu carro, o seu apartamento. Ok, falo sobre isso. Pode ser ideia. Pode ser. É um princípio de cocriação consciente, um espelhamento, onde a gente deixa de ser humano, passa a ser humano. A gente deixa de ser espectador da vida e passa a ser participante, ativo na construção
dessa nova realidade. Por isso que o meu slogan é: o mundo consciente é feito por pessoas conscientes. Só assim. E a fé tem que estar plenamente incorporada nisso, né? Porque ela é uma certeza. Ela é uma certeza, é interessante, ela é uma certeza absoluta, mas ela é oculta. Porque você não tem provas sobre ela. Só que você tendo ela incorporada, ela te elimina a dúvida, ela te elimina a ansiedade, ela te elimina o medo do futuro. Então essa certeza interna, ela se torna tão forte que o mundo externo, ele começa a ter que responder a essa vibração. Por isso que você cocria uma nova realidade. Não é você que fica andando na manada e andando conforme o mundo quer que você ande. Não, você cria um vórtice, você cria uma energia de fé, de certeza, zero dúvida, zero ansiedade, zero medo do futuro. E é zero, é estado de graça mesmo. É zero naquilo que é pertinente fazer. Que o mundo externo começa a falar: opa, tá diferente ali. E ele começa a corresponder a essa tua vibração. Não é que não venha flechadas do mundo externo, não é que não vai ter problema nenhum aqui do mundo externo, porque o mundo externo tá vibrando X. Você começa a vibrar A. Né? Tem um rame ali. Mas o mundo externo começa a se atrair pelo aquilo que você tá carregando. É o que Cristo viveu, é o que Cristo demonstrou, é o que Cristo quer da gente. Simplesmente assim. E é o que Micael tá ancorando. Usando a gente, simples mortais, para ser representantes dessa consciência coletiva. E a água da fé nada mais é do que fazer tudo isso na prática, ali, lá no tete a tete, no dia a dia. Mas Mari, como que a gente vai botar isso no dia a dia? Meu Deus do céu. É um mecanismo, é quase que um mecanismo. Se a gente fala de troca de DNA, se a gente fala de acesso, se a gente fala de conexão, se a gente fala de permissão, de confiança, de certeza, se a gente tá com olhos a gente começa a ver de outra forma. E aí quando a gente começa a ver de outra forma, a gente tem que validar, porque é aí que nasce essa verdadeira visão, entende? Porque os olhos físicos, gente, eles enxergam matéria, ponto. Agora os olhos da fé enxergam a verdade. Esse é o jogo. Vai para além da aparência, vai para além da circunstância. Vai para além. Mas Mari, eu tenho medo. Vai para além do medo. Faz o medo ter medo do que você é capaz. Mas Mari, eu passo fome, sei lá. Vai para além do passar fome. Vai para além. O que é ir para além? É pegar a experiência daquilo. Se é medo que eu sinto, pega a experiência de ter medo e faz alguma coisa com isso. Deus só dá pra gente aquilo que a gente de fato consegue suportar. Nem mais, nem menos. Gente, Deus deu pro Filho, pra Cristo, o poder do milagre. E vai lá, ressuscita mortos. Por quê? Porque Cristo via para além da morte.
Ele via a abundância para além da escassez. Ele via a abundância onde tinha escassez. Olha que doido. A gente vê escassez, depois a gente vê mais a escassez, a gente se afunda na escassez, a gente se atrapalha na escassez. Agora, se você vê escassez, se você vê abundância onde tem escassez, meu Deus, olha que visão de fé. Você vê cura onde tem doença, ou você vê doença como uma forma de cura. Olha, é o olhar da fé. É onde é a fé que vai estar ativa dentro de cada um de nós. A fé não é apenas um ato de crer, ela é um ato de ser. É um alinhamento profundo com a inteligência maior. É esse retorno, essa unidade de Micael com Cristo, com a verdade que sustenta todas as coisas. É lindo. Por isso que muitas vezes eu falo, as águas de Micael, ela bota a gente nesse alinhamento. Então, se a gente entra nesse alinhamento profundo, verticalizado, onde você se alinha com a inteligência maior, onde você tem esse retorno a ele, a Micael, onde você é Cristo, pensa como Cristo, vê como Cristo e sustenta a verdade, gente, isso em somatória é o estado de graça permanente. É uma força que transcende tudo. Só um minutinho, amor. Vamos ver. Ela conversa com o papai, então. É uma força isso. Isso transcende tudo. Tem que transcender, gente. Nós não estamos aqui brincando. Não estou a 1h17 falando à toa. Tem que transcender. Transcende o quê? Transcende os nossos conceitos, nossos dogmas, nossa religiosidade. E quando transcende, a gente se conecta a esse algo maior. E isso se torna manifesto, porque isso a gente carrega com... A manifestação é carregada com essa certeza interna. E a gente adere incondicionalmente a isso. E a gente não vai precisar de provas objetivas para viver isso. A gente está na força. Na força. Do quê? Da confiança, da entrega, da permissão. E a gente usa isso como um motor de ação. Motor de ação, ação, ação. E a gente começa a expressar. Como? Fazendo boas obras, se compromissando, vivendo essa vida significativa. É a perspectiva da fé. Carreguemos nossas águas. Amanhã a gente fala sobre paz ainda. E quinta a gente toma da fé. Certo? Gente, beijos. Obrigada. A gente se vê amanhã. Caminhos da fé. É o único caminho. Tchau. Até amanhã. Beijão. Eu tô olhando, nem escutando.
É isso. Encerramos por aqui. Caminhe sobre o caminho da fé. Beijos.